Palpites aí da quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada de clássicos, hein? Então, vamos lá. Agora é que eu me queimo mesmo com a galera. Lá ele, mas... vamos lá dar nossos palpites para esses jogos. Antes disso, gente, já dá o like aí no nosso vídeo, tá? Se inscreve também aqui no nosso canal, no canal de cortes, no canal de lives, certo? Aqui nos canais Espaço da Bola, link para tudo na descrição aqui do nosso corte ou da nossa live, beleza? Então, acompanha a gente aí nas nossas redes sociais também, beleza? Mas vamos lá, a gente vai ter nesse final de semana, né, a partir desse sábado, Corinthians e Sport. Pô, meu palpite, o Corinthians vem numa situação bem complicada, né? Demissão do treinador, né? Sai o Ramon Dias, joga em casa. Aí, claro que a torcida vai apoiar, mas o time tá numa pressão danada, né? O Sport vem muito mal na tabela, vem lá na última colocação com 1 ponto apenas e eu acho que o Sport não vai ter força para bater o Corinthians, velho. Eu acho que o Corinthians nesse jogo aí vai dar pelo menos aquela resposta ao torcedor. Infelizmente, meu palpite aqui é Corinthians, né? Vasco e Flamengo, já começa o clássico daí, né? Já começam os clássicos daí. Amanhã, 6h30 da noite, Vasco e Flamengo. Boba da peste, né? Jogaço esse aí. Pelo clássico. Né? Mais pelo clássico do que pela qualidade dos times, porque eu acho que o Flamengo tem muito mais time do que o Vasco e vai ganhar esse jogo com tranquilidade, certo? O Vasco vai fazer um gol com o Verratti, né? Mas o Flamengo deve meter uns 3-1 aí nesse jogo, 3-1, 4-1, tá ligado? Eu acho que dá Flamengo aí com uma certa tranquilidade contra o time do Vasco. Grenal, torcendo muito pelo Internacional, com todo respeito ao Grêmio, mas é porque o Grêmio enfrenta o CSA na Copa do Brasil. O Grêmio já tá numa crise agora. Se ganhar o Clássico, o time dá uma remontada, né? Dá uma reestruturada ali. Ganha o Clássico, ganha confiança, pô. Então que perca esse Clássico de uns 19-0, né? Que seja amassado pelo Internacional para aumentar essa crise e continuar essa crise até enfrentar o CSA aqui em Maceió na Copa do Brasil. Né? Mas enfim, tô na torcida aí pelo Internacional e meu palpite, sinceramente, também é Internacional. Exatamente pela crise que eu falei que o Grêmio tá vivendo, né? Nesses últimos jogos aí. Demissão do treinador e tudo mais. O Internacional, apesar de ter perdido pro Palmeiras na última rodada, acho que é favorito para esse jogo aí nessa rodada. Clássico é clássico, tudo pode acontecer, mas eu acho que dá Inter nesse jogo. Juventude e Mirassol. Embora o Mirassol tenha vencido o próprio Grêmio por 4-1, né, um espanco do Mirassol em cima do Grêmio, eu ainda acho que o Mirassol é um dos azarões aí da Série A do Brasileirão. Faz um bom início, né, tem 5 pontos ali, não está afundado lá nas últimas posições, conseguiu uma goleada, o que incrementa aí a confiança do time e dos jogadores, mas enfrenta um Juventude que, apesar de não ser um dos times mais fortes dessa Série A, é um time que dentro de casa dá trabalho para todo mundo. Então, nesse jogo aí, eu acho que vai dar Juventude contra o time do Mirassol, tá? Sansão no domingo à tarde. Esse jogo, cara, o São Paulo não me transmite confiança alguma, assim como o Santos também não. Mas o Santos deu uma bela de uma resposta contra o Atlético Mineiro, ganhando aí 2-0 nessa última rodada. Então, assim, entre São Paulo e Santos, eu tô mais preocupado com o São Paulo, sabe? Eu acho que o São Paulo, ele tá transmitindo mais insegurança ainda, sabe? Mas nesse jogo aí, eu vou de empate nesse jogo, porque são dois times, na minha visão, frágeis, dois times que não estão conseguindo desempenhar um grande futebol e que num clássico vão jogar, tipo, aquele negócio, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Tô imaginando um clássico bem monótono esse aí. Espero que não, espero que seja um grande jogo, mas que prever é foda também, né? Prever é complicado, porque eu não sou vidente, mas eu imagino um clássico bastante monótono aí e colocaria um empate. Atlético Mineiro e Botafogo. Pô, o Fogudo apanhou do Santos, né? Não, o Atlético apanhou do Santos, perdão. O Botafogo, ele empatou com o São Paulo. Então só trocaram de adversários aí nesse domingo. Pô, mas Atlético e Botafogo, cara, o Botafogo, apesar de eu achar que é um bom time, perdeu grandes peças da temporada passada. O Atlético Mineiro é um time que, pô, véi,
Eu vou de empate aqui também, galera. Vou de empate aqui também. Eu acho que são dois times que nessa temporada aí, apesar de serem boas equipes, não se mostraram ser times fortes e competitivos até hoje, tá? Então eu vou de empate nesse jogo aí também. Fluminense e Vitória. Pô, velho, o Vitória, apesar de ter vencido o time do Fortaleza, o Fortaleza tá bastante frágil nessa temporada, né? É verdade. Mas eu acho que o Fluminense em casa vai ganhar. O Fluminense já ganhou do Corinthians fora, né? Acho que o Fluminense em casa ganha. O Vitória tá bem mal nessa Série A, apesar de ter ganhado do Fortaleza, dá um ganho, um incremento aí de confiança, mas acho que o Fluminense ganha nesse jogo aí. Vitória vai usar o Barradão como um reduto lá para fazer seus pontos. Então aí fora de casa, acho que vai dar Fluminense nesse jogo. Fortaleza e Palmeiras. E aí? O Lion, será que dá a resposta? Sinceramente, acho que não, hein? Acho que não. Triste, velho, triste mesmo, mas nesse jogo aqui, mesmo o Fortaleza como mandante, eu vou de Palmeiras no meu palpite. Palmeiras tá um time que tá ganhando muita consistência, tá conseguindo fazer seus resultados, tá conseguindo fazer boas atuações, boas partidas. E o Fortaleza não convence, o Fortaleza não consegue fazer partidas convincentes. Nesse jogo aí, Fortaleza e Palmeiras, eu vou de Palmeiras, hein? Bragantino e Cruzeiro. Cara, eu vou de empate nesse jogo. O Cruzeiro deu uma lapada no Bahia nessa última rodada, né? Eu não esperava, na verdade, essa lapada. Eu imaginei que o Cruzeiro fosse perder, inclusive, esse jogo para o Bahia, mas o Bahia não entrou em campo. O Cruzeiro também não deixou o Bahia se criar dentro de campo, né? A realidade é essa. Mas nesse jogo aí, velho, fora de casa, contra o Bragantino também tá me surpreendendo. Eu achei que ia ter muito mais dificuldade nessa temporada, mas nesse jogo aí eu vou de empate. Bragantino e Cruzeiro. Bahia e Ceará. O Bahia teve essa lapada que tomou aí do time do Cruzeiro, mas eu imagino que seja um time muito qualificado, que tem bola, tem potencial para se remontar no Campeonato Brasileiro. 4 jogos, 3 empates, uma derrota, time do Bahia, mas contra o próprio Ceará na Copa do Nordeste, o Bahia venceu, né? Foi triunfo do Bahia. E aí, nesse jogo agora, eu imagino que, apesar do Ceará ser um time que está fazendo um grande início de campeonato, tem 7 pontos nessas 4 rodadas, acho que o Bahia é favorito para esse jogo, tá? Não vou poder acompanhar, queria muito acompanhar esse jogo. Eu sempre gosto de acompanhar os jogos dos nordestinos, né? Mas na segunda-feira é o dia do jogo do CSA. Tem CSA e ABC, né? Então vou estar acompanhando o jogo. Depois do jogo vou estar fazendo a análise do jogo, depois a live pós-jogo. Então é complicado aí essa segunda-feira aí, que se encerra, né, o feriadão. Então, rodada no feriado aí também, né, nessa Semana Santa, né? Então, bom jogo aí pra todo mundo, aproveitem, desfrutem principalmente dessa rodada com grandes jogos, né, grandes clássicos. Tem só um Vasco e Flamengo, um Grenal e um Sansão. Só isso nessa rodada, tá? Então, gente, você que gosta de futebol, desfrute